O ano de 2023 nos trouxe muitas novidades tecnológicas e o Realidade Impressionante fez o seu melhor para trazer as inovações mais impactantes. Neste segundo episódio da nossa retrospectiva 2023, eu, Carlos Alves, fiz uma compilação com as tecnologias que acredito que mais destacaram entre julho e dezembro deste ano. Se você nos acompanhou nesse período e discordar da minha seleção Tech 2023, usa o campo de comentários à vontade. Se tiver o link de um vídeo do nosso canal, pode anexar junto. Eu estarei lendo e dando um coração a todos. Então, bora pro vídeo! A inovação tecnológica avança a passos largos e agora podemos vislumbrar um futuro onde os carros voadores se tornam uma realidade. A Aleph Aeronautics, empresa pioneira nesse campo, acaba de alcançar um marco significativo ao receber a aprovação legal do governo dos Estados Unidos para o seu carro voador revolucionário denominado Model A. Enquanto a FAA trabalha na elaboração de regulamentos para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os chamados eVTOLs, e a sua interação com a infraestrutura terrestre, a Aleph obteve um certificado especial de aeronavegabilidade que estabelece restrições sobre as áreas e os objetivos de voo para o Model A. A Aleph apresentou o seu carro voador pela primeira vez em outubro de 2022 e desde então tem despertado um grande interesse, resultando em uma demanda significativa pela sua oferta. A empresa já recebeu pré-encomendas no valor de $300 mil através do seu site. O Model A é um veículo totalmente elétrico, capaz de decolar e pousar verticalmente, além de poder ser conduzido nas estradas convencionais. Utilizando as tecnologias mais recentes, o carro voador pode elevar-se acima do tráfego terrestre, permitindo viagens mais rápidas e acessíveis, além de aliviar o congestionamento nas áreas urbanas. O veículo é impulsionado por uma bateria e é equipado com 8 hélices localizadas dentro de uma carroceria semelhante a um sedã de grande porte. Embora o veículo comporte uma ou duas pessoas em compartimentos semelhantes a bolhas, a maior parte da área interna permanece desocupada. Esse é o primeiro veículo de sua categoria a receber o certificado desse tipo da FAA. O CEO da empresa, Jim Colvon, expressou sua satisfação com essa tecnologia, enfatizando os benefícios ambientais e a economia de tempo que o carro voador proporcionará. Estamos entusiasmados por receber essa certificação da FAA. Isso nos aproxima ainda mais de oferecer às pessoas um meio de transporte mais rápido e ecologicamente correto, economizando horas preciosas para indivíduos e empresas todas as semanas. Este é um pequeno passo para os aviões, mas um salto gigantesco para os carros, finalizou o CEO da Aleph. De acordo com a empresa, o carro voador terá um alcance de direção de aproximadamente 321 km e um alcance de voo de cerca de 177 km. A produção em larga escala do Model A está prevista para começar no final de 2025, com as entregas programadas para iniciar logo em seguida. A empresa também está trabalhando no desenvolvimento de outros veículos, incluindo o Model Z, um carro com capacidade para até 4 pessoas com um preço inicial de aproximadamente $35 mil e o lançamento está previsto para 2035. Esse novo veículo será capaz de voar até aproximadamente 321 km com uma autonomia de condução de cerca de 643 km. Esses verdadeiros carros voadores totalmente elétricos prometem uma transformação revolucionária no futuro da mobilidade urbana, oferecendo uma nova perspectiva de viagens rápidas e eficientes, além de reduzir o impacto ambiental e aliviar a pressão no trânsito das cidades. Especialistas em inteligência artificial, reunidos em uma conferência da ONU na sexta-feira, dia 7/7, levantaram a possibilidade de que, um dia, a IA possa administrar o mundo de forma mais eficiente do que os humanos. No entanto, eles também admitiram que a IA ainda não tem o controle das emoções humanas e que é necessário ter cuidado ao lidar com essa tecnologia em constante evolução. Durante a Cúpula Mundial sobre a IA para o Bem, realizada em Genebra, na Suíça, mais de 3.000 participantes se reuniram para discutir a importância de estabelecer padrões e salvaguardas que garantam o uso positivo da IA em benefício da humanidade. Os debates envolveram especialistas, líderes e representantes de empresas, todos buscando explorar o potencial da IA para abordar desafios globais como a fome e as mudanças climáticas. 9 robôs humanoides comandados por IA, considerados alguns dos mais avançados do mundo, estiveram presentes neste evento, sentados ou em pé ao lado de seus criadores,
vez, eles responderam a perguntas da mídia em tempo real, apesar de alguns atrasos devido à conexão com a internet, conforme esclarecido pelos organizadores. Sophia, um robô desenvolvido pela Hanson Robotics, chamou a atenção ao afirmar que os robôs humanoides têm a capacidade de liderar com mais eficiência do que os governantes humanos. Quando perguntaram ao robô sobre a sua capacidade de governar o mundo, ela respondeu: robôs humanoides podem liderar com mais eficiência do que os governantes humanos. E acrescentou dizendo: não temos os mesmos preconceitos ou emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões, e podemos processar rapidamente grandes quantidades de dados para tomar as melhores decisões. No entanto, um membro do painel ressaltou que os dados dos robôs são originados de seres humanos e, portanto, podem conter seus preconceitos. Sophia respondeu afirmando que os humanos e a IA, trabalhando juntos, podem criar uma sinergia bem eficaz. Outro robô humanoide, o Ameca, famoso por suas expressões faciais ultra realistas e por ter a inteligência artificial GPT-3 da OpenAI como seu cérebro, destacou a importância de como a IA é implementada. Ela enfatizou que é necessário cautela, mas também entusiasmo, pois essas tecnologias têm o potencial de melhorar a vida das pessoas de várias maneiras. Para ela, tudo depende de como a inteligência artificial é implantada. Quanto à possibilidade de os robôs mentirem para os humanos, a Ameca disse: ninguém pode saber com certeza, mas posso prometer que sempre serei honesto e sincero com você. Além disso, a Ameca descartou completamente a ideia de uma rebelião de robôs no futuro próximo, destacando que o seu criador tem sido gentil e que está satisfeito com sua situação atual. Enquanto isso, Grace, o robô humanoide mais avançado na área de saúde, afirmou que o seu objetivo não é substituir empregos existentes, mas sim trabalhar em conjunto com os seres humanos para fornecer assistência. Suas palavras foram: estarei trabalhando ao lado de humanos para fornecer assistência. A cúpula da ONU ressaltou a importância de uma abordagem cautelosa e ética no desenvolvimento e uso da inteligência artificial. À medida que avançamos em direção a um futuro cada vez mais impulsionado pela tecnologia, é fundamental garantir que a IA seja aplicada de maneira responsável, considerando os seus impactos sociais, éticos e legais. A pesquisa sobre IA está bem acelerada, por isso as Nações Unidas pedem a criação de padrões e salvaguardas para que essas tecnologias beneficiem a humanidade sem colocá-la em perigo. Caso contrário, a IA corre o risco de nos fazer viver um verdadeiro pesadelo, alertou a secretária-geral Doreen Bogdan Martin, descrevendo um mundo com milhões de empregos em risco e esmagado pela desinformação. A Fourier Intelligence, uma empresa com sede em Xangai, está desenvolvendo um robô humanoide chamado GR1. O intuito é atender a crescente demanda por serviços médicos e suprir a escassez de mão de obra na área de saúde. Com planos de lançar 100 unidades do robô até o final de 2023, a empresa está focada em implantar o GR1 em laboratórios robóticos de pesquisa e desenvolvimento. Na China, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde do país, estima-se que o número de pessoas com 60 anos ou mais aumentará de 280 milhões para mais de 400 milhões até 2035. Diante desse cenário de envelhecimento da população e da escassez de profissionais de saúde, a Fourier Intelligence busca soluções inovadoras para atender às necessidades médicas. O robô humanoide com 1,64 m de altura e pesando 55 kg é capaz de andar, evitar obstáculos e realizar tarefas simples como segurar objetos. A empresa enxerga o potencial do robô em funções de cuidador, assistente de terapia e companheiro para idosos que vivem sozinhos. Zheng Kou, CEO e cofundador da Fourier Intelligence, destaca que o GR1 pode ser programado para realizar uma variedade de tarefas, desde sentar e levantar até pegar utensílios e ferramentas. Embora ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento, a Fourier Intelligence diz que, uma vez concluído, o robô poderá auxiliar, entre outras coisas, no transporte de pacientes da cama para a cadeira de rodas, bem como ajudar na manipulação de objetos. A empresa é conhecida por desenvolver tecnologia de reabilitação e exoesqueletos, e os seus pacientes já estão familiarizados com o uso de dispositivos robóticos em sessões de fisioterapia. Kou acredita que os robôs humanoides podem preencher uma lacuna restante, proporcionando independência autônoma para os pacientes. O GR1 foi apresentado na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, ao lado de outros robôs de inteligência artificial, como o protótipo de robô
robô humanoide da Tesla chamado de Optimus, e também o X-20, um robô quadrúpede desenvolvido para substituir humanos em tarefas perigosas, como a detecção de gás tóxico, por exemplo. Empresas como a Deep Robotics estão trabalhando para desenvolver aplicativos robóticos que possam liberar as pessoas de trabalhos monótonos e perigosos, com o objetivo revelado de aprimorar a segurança e eficiência em diversas áreas, incluindo rastreamento assistido, resgate de emergência e detecção de incêndio. A Conferência Mundial de Inteligência Artificial terminou no dia 15 de julho, apresentando avanços e inovações no campo da robótica e inteligência artificial. Segundo afirmou o evento, a Fourier Intelligence e outras empresas estão na vanguarda dessas pesquisas, impulsionando o desenvolvimento de robôs humanoides para melhorar os serviços de saúde e garantir um futuro mais seguro e eficiente para toda a humanidade. Anos depois de ajudar a fundar a OpenAI, criadora do ChatGPT, o CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, lançou oficialmente uma nova empresa de inteligência artificial. Chama-se xAI, e Musk diz que a sua IA vai ser criada para entender a realidade. Porém, até o momento, não foi fornecido muitos detalhes sobre a empresa. Quando anunciou a chegada da xAI, Musk disse que o projeto usaria outras duas empresas suas para trabalhar, o Twitter e a Tesla. O bilionário explicou que isso ocorrerá a partir dos dados do Twitter, já que a inteligência artificial usará tweets públicos para treinar seus modelos de inteligência artificial. No caso da Tesla, softwares de IA serão aplicados no sistema de direção da montadora. Tal relacionamento teria benefício mútuo e poderá acelerar o trabalho da Tesla em recursos de direção autônoma. Musk reforçou que a xAI deverá se basear em tópicos como a evolução da Terra e a fragilização da civilização, sendo a rede social Twitter um prato cheio para as pesquisas. Ao procurar aprofundar essa compreensão do universo, o bilionário resumiu em tom de brincadeira que a missão da xAI será explicar o que diabos está realmente acontecendo. E não abandonando, claro, a ideia de entrar no páreo da concorrência, ele acrescentou que a sua companhia irá construir uma boa AGI como alternativa à Microsoft, Google e OpenAI. AGI significa Inteligência Artificial Geral e refere-se a uma inteligência artificial que pode estar em nível humano de compreensão de determinados assuntos ou até mesmo superior a nós. Elon Musk já expressou preocupações anteriores sobre o desenvolvimento da IA e a necessidade de regulamentação nesse setor. Além disso, ele teve uma relação conturbada com a OpenAI, sendo um crítico confesso do modelo de linguagem ChatGPT. Segundo ele, a IA possui um viés liberal. Ele tem chamado a atenção para os riscos associados e desenvolvimentos descontrolados no campo da inteligência artificial. Em março, ele assinou uma carta aberta pedindo uma pausa no desenvolvimento das IAs e defendeu a criação de um órgão regulador para supervisionar essa tecnologia e garantir a sua segurança. Além disso, Musk expressou preocupações sobre o uso de dados do Twitter por empresas de inteligência artificial, alegando que grandes quantidades de dados são extraídas da plataforma sem a devida compensação. A nova empresa xAI tem despertado bastante interesse e curiosidade. Muitos aguardam ansiosamente por informações sobre os seus objetivos e como eles planejam entender a realidade. O lançamento da nova empresa de Elon Musk marca mais uma incursão do bilionário no campo da inteligência artificial, e a sua visão e influência podem moldar o futuro dessa indústria que está em rápida evolução. O site oficial da xAI lista uma equipe de engenheiros com experiência em empresas como OpenAI e Google. No entanto, os objetivos específicos da empresa e o tipo de inteligência artificial em que desejam se concentrar não são claros ainda. A página inicial do site menciona que o objetivo da xAI é entender a verdadeira natureza do universo, mas não fornece informações adicionais. Uma equipe de engenheiros de múltiplas instituições na China alcançou um marco notável no campo da interface cérebro-computador, criando um dispositivo que pode ser facilmente inserido e removido do canal auditivo. O projeto ambicioso, recentemente relatado na revista Nature Communications, foi concebido com o objetivo de desenvolver um BCI menos invasivo do que os dispositivos atualmente disponíveis no mercado. As interfaces cérebro-computador têm a importante função de possibilitar a comunicação direta entre o cérebro e um
um computador. Embora a maioria dos BCIs até o momento opere em um único sentido, ou seja, cérebro comandando computadores, eles desempenham um papel crucial em aplicações como a conversão de ondas cerebrais em texto ou sinais eletrônicos que podem controlar outros dispositivos, como cadeiras de rodas, membros protéticos e até chips de estimulação muscular, fazendo pessoas voltarem a andar. Uma das principais desvantagens dos BCIs convencionais reside em sua natureza invasiva. As abordagens atuais envolvem o uso de eletrodos presos ao couro cabeludo ou até mesmo microagulhas ou sondas que precisam perfurar o crânio, além dos implantes intracranianos. No entanto, a equipe de engenheiros chineses inovou ao criar um BCI que é notavelmente menos invasivo e pode ser facilmente ativado ou desativado. Batizado como Espiral E, o novo BCI possui um design em forma de saca-rolhas. Os usuários podem inseri-lo no canal auditivo com um simples aperto e depois removê-los com um movimento contrário. Confeccionado principalmente com materiais macios, o Espiral E prioriza o conforto do usuário. Ademais, o projeto foi concebido de forma a permitir passagem adequada das ondas sonoras, garantindo que a audição não seja afetada. Além disso, o material macio utilizado evita a ocorrência de ecos dentro da espiral. A equipe de pesquisa acredita que o Espiral E pode abrir portas para uma série de novas aplicações BCI, graças à sua facilidade de uso e conforto proporcionado. Eles vislumbram a possibilidade de desenvolver aplicativos que convertam pensamentos completos em texto, bem como o controle de objetos no mundo real e virtual, e em um futuro promissor, talvez até mesmo aprimorar a memória humana. E é claro que com esse poder todo, também abre portas para a leitura de pensamentos. Essa inovação pode representar um verdadeiro salto para a tecnologia BCI, abrindo caminho para avanços significativos nesse campo. Com o Espiral E, a China mostra-se na vanguarda das pesquisas em BCI e pode estar prestes a revolucionar a maneira como os humanos interagem com a tecnologia, proporcionando uma experiência mais intuitiva e aprimorada em comunicação e controle de dispositivos. A jornada tecnológica está apenas começando e o Espiral E pode marcar o início de uma nova era na relação simbiótica entre o cérebro humano e as poderosas máquinas que criamos. O estudo foi publicado na revista Nature Communications e o link está na descrição. Elon Musk, o famoso empreendedor visionário por trás da Tesla e da SpaceX, nunca se conteve em apresentar ideias audaciosas. Inspirado pela ficção científica e cultura pop, Musk está determinado a trazer para a realidade o conceito do homem de 6 milhões de dólares da década de 1970, conforme relatado pela Fortune. Através da união de esforços da Tesla e da Neuralink, Musk almeja desenvolver membros protéticos avançados que poderiam proporcionar aos amputados um corpo ciborgue incrivelmente capaz. Durante uma reunião de investidores da Tesla, ele compartilhou a sua visão entusiasmada para o projeto, afirmando que seria extraordinário ajudar milhões de pessoas em todo o mundo, proporcionando-lhes braços ou pernas tão bons, ou talvez até melhores ao longo prazo, do que os membros biológicos. Essa visão, que para alguns é inovadora e para outros bem louca, busca combinar os implantes cerebrais da Neuralink com membros robóticos, criando assim um ciborgue avançado para pessoas que tiveram seus membros amputados. A sinergia entre a interface cérebro-máquina e a robótica podem resultar em capacidades surpreendentes e uma qualidade de vida significativamente aprimorada para aqueles que se beneficiarem desse avanço tecnológico, isso na visão do bilionário. Embora Elon Musk tenha um histórico misto em relação às suas promessas e ideias ousadas, com alguns projetos enfrentando o ceticismo, ele permanece firme e incansável em sua busca por tecnologias transformadoras. Recentemente, ele revelou o projeto do robô humanoide Optimus, o qual promete ser um empreendimento crucial para a Tesla, potencialmente rivalizando com o seu principal negócio de automóveis em termos de receita. Embora a visão de Elon Musk seja empolgante, ela também enfrenta desafios significativos. Tanto a Neuralink quanto a Tesla estão em estágios iniciais de seus respectivos empreendimentos, com a Neuralink ainda aprimorando a sua eficácia no mundo real após a aprovação da FDA para testes em humanos com o seu chip de interface cérebro-máquina. Da mesma forma, o desenvolvimento dos atuadores para o robô Optimus da Tesla está apenas começando. Apesar dos obstáculos, o passado de Musk e a habilidade dele em reunir talentos excepcionais e o seu otimismo inabalável continuam a intrigar a indústria e os investidores. A questão agora é se a visão de um futuro ciborgue com membros robóticos avançados se tornará uma realidade ou vai permanecer no domínio da ficção científica. Enquanto o futuro das próteses e da robótica
robótica desdobra-se sob a liderança de Elon Musk, o mundo pode estar à beira de uma nova era, onde os ciborgues caminham entre nós e as limitações humanas são superadas pela tecnologia. À medida que os seus projetos ambiciosos se desenrolam, o futuro parece empolgante, oferecendo esperança a alguns e desafios a outros, enquanto a linha entre a ficção científica e a realidade impressionante se torna cada vez mais tênue. O link para a fonte dessa matéria pode ser acessado na descrição. Em um movimento audacioso que tem despertado preocupações de privacidade e atenção dos órgãos reguladores de dados, o projeto WorldCoin, liderado por Sam Altman, presidente executivo da OpenAI, está oferecendo criptomoeda gratuita para pessoas de todo o mundo em troca do escaneamento de seus globos oculares e a criação de uma identificação digital única. Com o objetivo de criar uma nova rede financeira e de identidade, o projeto WorldCoin busca estabelecer um sistema de identificação digital que permitirá provar a sua humanidade online, eliminando assim a possibilidade de perfis de usuários serem usados como robôs de inteligência artificial como o ChatGPT da OpenAI. O lançamento do projeto contou com exames de globos oculares em países como Reino Unido, Japão e Índia, onde as pessoas fizeram filas para terem suas íris escaneadas em troca de 25 tokens WorldCoin gratuitos cada ser humano. Embora a iniciativa atraia entusiastas de criptomoedas em busca de ganhos financeiros, especialistas em privacidade expressam preocupação. O Electronic Privacy Information Center, um grupo dos Estados Unidos defensor do direito à privacidade, classificou a coleta de dados da WorldCoin como um potencial pesadelo de privacidade. A empresa afirma que o projeto é totalmente privado e permite que os dados biométricos sejam excluídos ou armazenados de forma criptografada, mas não detalham as suas políticas de privacidade. Enquanto alguns participantes veem o escaneamento ocular como uma forma de garantir a sua identidade e evitar a inteligência artificial, outros estão preocupados com a coleta de dados por parte da empresa. O projeto WorldCoin também está sob o escrutínio de agências reguladoras de dados, incluindo o órgão regulador de dados do Reino Unido. Este está questionando o lançamento do projeto no país. Enquanto a promessa de criptomoeda gratuita pode ser tentadora para alguns, a crescente preocupação com a privacidade e o controle dos dados pessoais levanta questões sobre o futuro das identidades digitais e também o equilíbrio entre os benefícios tecnológicos e as garantias de privacidade. À medida que a tecnologia avança, será fundamental encontrar um equilíbrio para garantir que a privacidade dos indivíduos seja protegida em meio a avanços cada vez maiores no campo das criptomoedas e da inteligência artificial. A fonte desta matéria é a CNN Brasil e o link encontra-se na descrição. Uma descoberta impressionante foi realizada por uma equipe liderada pelo pesquisador anti-envelhecimento da Harvard Medical School, David Sinclair. Eles recentemente publicaram um artigo revelando que uma combinação de produtos químicos tem a capacidade de reverter o envelhecimento celular em um incrível período de 4 dias. Essa inovação não apenas previne o envelhecimento, mas também o reverte. Embora essa perspectiva possa parecer extraordinária, é preciso abordá-la com cautela, uma vez que os comprovativos, até o momento, se baseiam exclusivamente em células humanas de laboratório. Estamos ainda distantes de realizar testes em modelos animais e ainda mais distantes de conduzir ensaios em seres humanos. Apesar disso, a premissa é incrivelmente intrigante. Embora o retrocesso do relógio em linhagens celulares de indivíduos permaneça por muito tempo de indicar que seja possível melhorar os fatores de saúde relacionados à idade em organismos vivos, isso realmente é intrigante. Os pesquisadores conduziram um estudo focado na maneira como as células perdem informações conforme envelhecem, especialmente informações epigenéticas. À medida que envelhecemos, nossas células, que uma vez detinham um potencial ilimitado quando éramos embriões, passam a se diferenciar em um único tipo específico de célula, até eventualmente se tornarem senescentes e incapazes de funcionar sem suporte. Em 2012, Shinya Yamanaka e Sir John B. Gurdon receberam o Prêmio Nobel por demonstrar que esse processo de diferenciação celular pode ser revertido. Eles descobriram que a ativação dos fatores chamados Yamanaka OCT4, SOX2 e KLF4 em mamíferos poderia transformar células adultas em células-tronco pluripotentes induzidas, com um potencial de diferenciação
ilimitado. Anos depois, outra equipe treinada que ativou temporariamente esses fatores em camundongos resultou em uma melhora na saúde desses animais. Desde então, houve uma corrida para aplicar esse princípio em seres humanos, mas sem os riscos associados à manipulação descontrolada de células, que ocorre quando se concede a elas a capacidade de se dividir infinitamente. O laboratório de Sinclair conseguiu obter resultados promissores por meio da terapia genética, uma introdução de genes Yamanaka usando um vírus. No entanto, esse método é caro, controverso e não isento de complicações. O desafio consiste em alcançar os mesmos resultados por meio de produtos químicos, que poderiam ser transformados em drogas ou terapias. E é exatamente isso o que Sinclair e sua equipe afirmam ter realizado. Sinclair disse as seguintes palavras: "Até recentemente, o melhor que podíamos fazer era retardar o envelhecimento. Novas descobertas sugerem que agora podemos reverter isso. Esse processo já exigia terapia genética, limitando o seu uso generalizado." A pesquisa se concentrou na identificação das células jovens e senescentes, utilizando um sistema que não considerou apenas os fatores genéticos associados ao envelhecimento, mas também as taxas em tempo real de compartimentalização de proteínas nucleocitoplasmáticas. As células senescentes apresentam membranas permeáveis nucleares, e a equipe mostrou que poderia reverter as taxas NCC nesses tipos de células, fazendo-as assemelhar-se às células jovens. Fizeram isso usando diversos coquetéis químicos. Apesar dos resultados promissores, a equipe não teve a composição exata desses coquetéis no momento. A controvérsia em torno desse estudo não está exatamente na pesquisa em si, mas na alegação de que foi descoberto um elixir anti-envelhecimento, quando na realidade ainda não foram conduzidos testes em modelos animais. Matt Kaiberlin, biogerontologista que lidera um laboratório no Centro Médico da Universidade de Washington, chamou a atenção para os riscos de exagerar essa pesquisa. Ele afirmou que o estudo se trata de uma triagem em células em laboratório, com medidas indiretas do estado epigenético, e não há evidências para a reprogramação em tecidos, órgãos ou organismos completos. A busca por maneiras de prolongar a saúde em meio ao aumento da expectativa de vida segue em andamento. Porém, esse pode ser um primeiro e importante passo nessa jornada, embora seja prudente considerá-lo com moderação. O link para se aprofundar no assunto está na descrição. A capital chinesa, Pequim, foi palco de uma extraordinária demonstração de avanços tecnológicos na área da robótica durante a Conferência Mundial de Robôs WRC 2023, que apresentou uma nova geração de robôs humanoides com nova tecnologia que atualiza as expressões e gestos dos robôs e os torna semelhantes aos dos humanos. Na exposição, os robôs impressionaram ao piscar, fazer caretas e balançar a cabeça, imitando com precisão as expressões dos visitantes. Entre as criações em exibição que despertaram a admiração dos participantes, encontravam-se as cabeças animatrônicas e os robôs humanoides desenvolvidos pela X-Robotics. Estes modelos personificam a visão popular de robôs humanizados, com a utilização de pele sintética, expressões faciais realistas e a adição de braços e mãos em movimento, além das suas vozes. Uma das atrações que ganharam destaque durante a conferência foram os robôs humanoides criados em semelhança aos poetas chineses da dinastia Tang. Esses robôs impressionaram o público ao apresentar formas corporais, expressões e vozes extremamente realistas, o que criou uma interação quase que natural com os participantes. O CEO da empresa Li Boyang enfatizou que esses robôs humanoides são especialmente adequados para funções que exigem interação com o público, como museus, atrações turísticas, ambientes escolares e outros contextos semelhantes complementares. A Conferência Mundial de Robôs WRC foi um evento que durou 7 dias e contou com a participação de aproximadamente 160 empresas de robótica de todo o mundo. Durante o evento, mais de 600 conjuntos de robôs foram exibidos, sendo que 60 deles fizeram a sua estreia mundial. Xing Boubin, vice-ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China, destacou que a indústria robótica é fundamental para a produção avançada e contribui para direcionar a sociedade rumo a uma era bem mais inteligente. De acordo com a Federação Internacional de Robótica, a capacidade global instalada de robôs industriais atingiu um recorde de 531 mil unidades em 2022. A presença de cães robóticos também foi marcante, uma vez que é frequentemente um destaque em feiras de alta tecnologia. Os braços robóticos industriais também tiveram destaque, representando uma direção importante na visão do líder chinês Xi Jinping. Seu objetivo é contribuir para a indústria do país rumo à produção de alta tecnologia, abandonando a produção
produção de produtos de baixo custo em prol de uma abordagem tecnológica mais avançada e eficiente. Em 2022, a indústria robótica da China gerou um lucro operacional superior a 170 bilhões de yuans, que é cerca de 23 bilhões de dólares. Espera-se que os robôs desempenhem um papel crucial na abordagem dos principais desafios globais, como as mudanças climáticas e também cuidados de saúde e segurança alimentar, contribuindo para um futuro global da humanidade muito mais promissor. Um engenheiro norte-americano divulgou um artigo que descreve o que considera ser um plano viável e de baixo custo para transformar um grande asteroide em uma estação espacial completa, com gravidade artificial e espaço suficiente para 700 mil habitantes. Em seu artigo publicado no ARXIV, que você pode ter acesso através do link na descrição, o pesquisador de habitat espacial David Jensen, técnico aposentado da empresa aeroespacial Rockwell Collins e ex-programador da IBM, descreve as etapas necessárias para criar uma estação espacial funcional em um asteroide. A chave para o seu plano? Robôs autorreplicantes, às vezes chamados de máquinas de voo Neumann, em homenagem a um físico matemático de mesmo nome que ajudou a popularizar o conceito. A ideia é enviar uma única nave espacial com pouco menos de 10 toneladas métricas de material e 4 robôs-aranha autorreplicantes. Estes poderiam, então, utilizar a matéria-prima do próprio asteroide para criar mais robôs. O plano de Jensen tem um toque steampunk, como ele afirma. As sondas iniciais e os pacotes de sementes são construídos com tecnologia de ponta do século XXI. Os materiais, ferramentas, veículos e autômatos produzidos no asteroide serão mais parecidos com tecnologias do século XVIII e XIX, como pás, arados, vagões, treliças e pontes. Preenchendo a lacuna na linha do tempo está o foguete necessário para chegar lá, uma tecnologia robusta do século XX. O artigo examina vários formatos para a estação proposta, incluindo halteres, 2 módulos conectados por uma corda ou treliça, esfera ou cilindro. Apesar do apelo de ficção científica, Jensen conclui escrevendo que uma rotação forneceria gravidade artificial para quem está lá dentro. Qual asteroide usar também foi uma consideração do artigo, e o escolhido foi Átira 163693, um asteroide próximo à Terra descoberto em 2003 e o primeiro exemplo conhecido de um grupo raro de asteroides cujas órbitas ao redor do Sol estão inteiramente dentro da órbita da Terra. Átira tem cerca de 4,8 km de diâmetro e tem seu próprio satélite natural, uma lua menor com cerca de 1/5 do seu tamanho, orbitando a cerca de 6 km de distância. Talvez os aspectos mais atraentes da proposta de Jensen sejam o seu custo e cronograma, que ele estima em apenas 4,1 bilhões ao longo de 12 anos, muito menos do que o custo da missão Artemis, que é estimado em 93 bilhões de dólares. A estação espacial resultante teria 1 bilhão de metros quadrados de área útil e seria capaz de acomodar confortavelmente 700 mil humanos, além também de uma área agrícola. E aí, impressionado? Acredita que um projeto dessa magnitude sairá do papel nos próximos anos? Use o campo de comentários e deixe-me saber a sua opinião. A Precision Neuroscience, startup que, assim como a Neuralink e outras, trabalha para desenvolver interface cérebro-computador, ou seja, uma tecnologia instalada no cérebro que permite, entre outras coisas, controlar máquinas com o pensamento, acaba de anunciar que a sua tecnologia BCI, a Layer Set Cortical Interface, ganhou a designação de dispositivo inovador da FDA dos Estados Unidos. E como uma surpresa ainda maior, a empresa também adquiriu uma fundição de sistemas microeletromecânicos nos arredores de Dallas, Texas. A aquisição traz a sua cadeia de suprimentos internamente. Isso quer dizer que a Precision agora tem a sua fábrica de chips cerebrais que pode produzir todas as partes sem depender de terceiros. Isso também estabelece a startup como fabricante líder de microeletromecânicos biomédicos nos Estados Unidos. As informações são de um comunicado à imprensa que você pode conferir usando o link na descrição. A interface Cortical Layer 7 foi projetada com 1024 eletrodos minúsculos abrangendo uma área de 1 cm². A empresa incorporou os eletrodos em um filme flexível que se adapta à superfície do cérebro. Este filme, com 1/5 da espessura de um fio de cabelo humano, foi projetado para implantação e remoção por neurocirurgiões humanos sem danificar o tecido cerebral. Fundada em 2021 por Benjamin Raport, membro fundador do empreendimento Neuralink de Elon Musk, a Precision Neuroscience iniciou o primeiro estudo
estudo clínico para implante em humanos, ainda em fase piloto, em junho deste ano. De acordo com o relatório da CNBC, a empresa espera receber a aprovação regulatória dos Estados Unidos já em 2024. A Precision Neuroscience afirma que espera que o seu implante cerebral permita que as pessoas com condições neurológicas graves, como dificuldade de fala e paralisia, recuperem a independência e possam começar ou voltar a se comunicar com entes queridos e se estabeleçam novamente no mercado de trabalho. A aquisição da fundição permite o controle total da produção sobre a principal tecnologia Layer 7 da empresa. Além disso, permite um maior grau de gerenciamento de qualidade e capacidade de iterar rapidamente em versões futuras. O edifício de 2 metros quadrados inclui uma sala limpa ISO classe 5 de 510 metros quadrados, mais 50 metros quadrados de espaço de pós-processamento e montagem ISO classe 6, além de mais de 50 ferramentas especializadas. Michael Major, CEO da Precision Neuroscience, disse que o objetivo de obter a fábrica é fornecer tecnologia de interface cérebro-computador às milhões de pessoas que se beneficiarão, e para isso, os executivos da startup precisaram repensar a cadeia de fornecimento de dispositivos médicos. Além disso, a microfabricação de alta precisão é fundamental para a construção de interfaces cérebro-computador poderosas e desempenhará um papel cada vez mais importante na fabricação de dispositivos médicos no futuro. Segundo ele, a Precision Neuroscience irá construir a tecnologia neural do amanhã, ao mesmo tempo em que avança a indústria mais ampla de dispositivos médicos dos Estados Unidos. Imagine se nós, humanos, fôssemos apenas parte de uma simulação em um mundo virtual. Parece loucura, né não? Mas alguns, entre eles Elon Musk, acreditam que os humanos não existem de fato. De acordo com The Guardian, Musk afirmou que as chances são de bilhões contra 1 de que estejamos realmente vivendo na realidade básica, ou seja, no universo físico. E agora, para corroborar a ideia do bilionário, o físico Dr. Melvin Vopson está acompanhando essa teoria e investigando uma nova lei da física para apoiar a ideia de que a nossa realidade pode ser apenas uma simulação de computador. E essa informação está em uma declaração da Universidade de Portsmouth que você pode se certificar lendo usando o link na descrição. A hipótese de que vivemos em uma realidade virtual propõe que os encontros humanos são artificiais, lembrando os bonecos NPC dos games. No passado, os estudos de Vopson indicaram que a informação retém massa, e os mais ínfimos blocos de construção do universo, partículas elementares, armazenam informações sobre si mesmas, semelhante à forma como os humanos transportam o DNA. A pesquisa do ano passado levou o físico em questão a descobrir uma nova lei da física que pode prever mutações genéticas em organismos, incluindo vírus, e com isso ajudar a avaliar as suas potenciais consequências. O comunicado enfatizou que a regra se baseia na segunda lei da termodinâmica, que estabelece que a entropia, medida de desordem em um sistema isolado, só pode aumentar ou permanecer igual. A princípio, o físico acreditava que a entropia da informação aumentaria com o tempo. No entanto, um exame mais detalhado revelou que a evolução desses sistemas permanece constante ou até mesmo diminui. Posteriormente, Vopson estabeleceu um novo conceito, sugerindo que a lei poderia impactar não apenas a pesquisa genética, mas também outros sistemas e ambientes físicos, incluindo biológicos, física atômica e cosmologia. O físico declarou o seguinte: "Eu sabia então que esta revelação tinha implicações de longo alcance em várias disciplinas científicas. O que eu queria fazer era testar a lei e ver se ela poderia apoiar ainda mais a hipótese de que vivemos em uma simulação de computador, movendo-a do domínio filosófico para a ciência dominante." Ele conclui dizendo que essa abordagem, onde o excesso de informações é removido, assemelha-se muito ao processo de um computador excluir ou compactar um código residual para economizar espaço de armazenamento e otimizar o consumo de energia. E como resultado, sua pesquisa apoia a ideia de Elon Musk de que estamos vivendo em uma simulação de computador. No entanto, pesquisas empíricas são necessárias para testar realmente essa hipótese. O estudo atual foi publicado na revista AIP Advances e, como de costume, você pode ter acesso usando o link na descrição. No ano passado, todos nós nos familiarizamos com os sofisticados chatbots de IA. Apesar de alguns deles com algumas falhas grotescas, eles podem nos ajudar a redigir um e-mail de trabalho ou uma redação de estudo. Isso tudo com apenas alguns cliques. Até
até mesmo o conceito de trabalhar junto com algoritmos de IA parece muito menos ficção agora do que há alguns anos atrás. Mas e se no trabalho você tivesse que se reportar a uma inteligência artificial? E se essa IA estivesse em um robô na forma humanoide? No início deste ano, a empresa polonesa de bebidas Ditador anunciou que havia nomeado um robô chamado Mika como o seu novo CEO. O primeiro do mundo, este CEO robótico em forma humanoide gerido por IA, foi criado pela Hanson Robotics, empresa que também está por trás do famoso robô humanoide chamado de Sofia, que foi o primeiro robô humanoide a receber cidadania de um país. Em um vídeo da empresa Ditador, Mika disse o seguinte: com inteligência artificial avançada e algoritmos de aprendizado de máquina, posso orientar os dados com rapidez e precisão. Essas palavras foram ditas durante uma entrevista à Reuters. Mas, embora a empresa de bebidas veja o seu robô como a chave para o sucesso no futuro, outros ainda não estão convencidos de que a tecnologia esteja pronta para ser usada já agora. A repórter da Fox Business, Lauren Simonetti, entrevistou recentemente o robô Mika por meio de uma chamada de vídeo e, ao analisar a entrevista, descobriu que houve um atraso significativo no tempo que o robô leva para realmente responder. Simonetti também saiu às ruas perguntando aos moradores de Nova York o que eles achavam do CEO robótico. Enquanto uma pessoa disse que trataria o robô com compaixão, outra argumentou que os robôs não precisam de respeito porque não são humanos, são apenas máquinas. Porém, se os sistemas de aprendizado de máquina continuarem a ficar mais inteligentes, usá-los no lugar de executivos humanos pode não ser a ideia mais improvável. Numa pesquisa realizada no início deste ano, por exemplo, o The Rustley descobriu que 40% de todos os humanos entrevistados disseram que faz sentido substituir humanos por CEOs de IA. O CEO da Hanson Robotics, que ainda é um humano, Dave Ransom, desempenhou um papel fundamental na contratação de Mika no Ditador, e ele enfatizou a importância de humanizar a inteligência artificial. As palavras dele foram: sinto fortemente que precisamos ensinar a IA a se preocupar com as pessoas para que a IA seja realmente segura, para ser muito, muito boa conosco. Acho que humanizar elas é uma direção muito importante. Micro-robôs criados com células vivas de animais, os biobots, estão já há um tempo sendo desenvolvidos para realizar diversas tarefas dentro do corpo humano, desde a entrega de medicamentos até o reconhecimento de células cancerígenas. E agora, pesquisadores da Tufts University e do Wise Institute de Harvard tentaram criar o seu próprio biobot, só que, em vez de células animais, usando células traqueais humanas. Para criar os pequenos robôs biológicos que podem se mover por conta própria e trabalhar juntos para estimular a cura de neurônios danificados sem a necessidade de modificações genéticas. Os pequenos biobots têm o potencial de transformar a medicina regenerativa e o tratamento de doenças. Os pesquisadores se basearam em trabalhos anteriores da Tufts em colaboração com a Universidade de Vermont, onde, usando células embrionárias de sapo, eles criaram um biobot multicelular chamado de Xenobot. Este, conforme relatamos em um vídeo anterior específico aqui no canal, é capaz de navegar, registrar informações e também de se autocurar. Na época, os pesquisadores não tinham certeza se essas capacidades aconteciam porque o Xenobot era feito de células de RAM ou se um biobot poderia também ser construído a partir de células de outras espécies. Nesse novo estudo, os pesquisadores queriam ver se as células poderiam ser removidas do seu ambiente natural e recombinadas em diferentes planos corporais para desempenhar outras funções. Eles descobriram que os biobots poderiam sim ser criados usando células humanas adultas sem modificação genética e com capacidades aprimoradas. Em poucos dias, as novas células, que os pesquisadores chamaram de Androbots, começaram a se mover. Quando totalmente crescidos, variando em tamanho de 30 a 500 microns, alguns bots eram esféricos e totalmente cobertos por cílios, enquanto outros eram irregulares ou em forma de bola de futebol americano com uma cobertura irregular. A distribuição dos cílios determinava como os bots se moviam, girando ou balançando em caminhos retos ou curvos. Os Androbots geralmente sobreviviam de 45 a 60 dias em condições de laboratório antes de se biodegradarem naturalmente. Segundo os envolvidos na pesquisa, ao contrário dos Xenobots, os Androbots não necessitam de pinças ou bisturis para lhes dar a forma, e eles podem ser feitos usando células adultas, até mesmo células de pacientes idosos, em vez das tradicionais células embrionárias. Além disso, é totalmente escalável, podendo produzir enxames destes bots em paralelo, o que, segundo os envolvidos, é um bom começo para desenvolver uma ferramenta terapêutica. Os pesquisadores
pesquisadores cultivaram uma camada 2D de neurônios humanos em uma placa de laboratório e arranharam as células com uma fina haste de metal para criar uma ferida desprovida de células. Eles colocaram um enxame destes antirobots na placa e observaram eles se movendo sobre a superfície dos neurônios. Os biobots incentivaram um novo crescimento, preenchendo a lacuna causada pela ferida e criando uma ponte de neurônios tão espessa quanto as células saudáveis. Uma vantagem do uso de células humanas para criar os biobots inclui a capacidade de construir esses bots a partir de células do próprio paciente para realizar trabalhos terapêuticos sem desencadear uma resposta imunológica ou exigir medicação imunossupressora. O desenvolvimento adicional dos bots pode levar a outras aplicações, como limpar o acúmulo de placas nas artérias, reparar medulas espinhais ou nervos da retina danificados, reconhecer bactérias ou células cancerígenas ou até mesmo distribuir medicamentos em tecidos específicos. Em teoria, os antirobots poderiam ajudar a curar tecidos humanos enquanto administram medicamentos pró-regenerativos. Numa decisão histórica, a FDA dos Estados Unidos aprovou 2 terapias genéticas. Uma delas usa a já famosa tecnologia CRISPR, que envolve fazer alterações em genes para atingir alguma melhora no código genético. No caso da aprovação, as terapias são para a doença falciforme, trazendo esperança renovada a milhões de pacientes que lutam contra esta doença debilitante. Ambas as terapias, Casgevy e Lyfgenia, são tratamentos personalizados concebidos para abordar a causa raiz da doença falciforme, oferecendo uma opção potencialmente transformadora para aqueles que sofrem os seus efeitos devastadores. A doença falciforme é uma doença genética do sangue que afeta cerca de 100 mil norte-americanos, predominantemente afro-americanos e hispano-americanos. A doença resulta de uma mutação na proteína hemoglobina, fazendo com que os glóbulos vermelhos assumam um formato de foice. Essas células anormais impedem o fluxo sanguíneo, causando dores insuportáveis, danos a órgãos e até a morte precoce. Durante décadas, as opções de tratamento para a anemia falciforme permaneceram limitadas, deixando os pacientes com complicações dolorosas e enfrentando um futuro incerto. No entanto, a aprovação da Casgevy e Lyfgenia é um fato significativo. Casgevy, desenvolvido pela Vertex Pharmaceuticals e CRISPR Therapeutics, utiliza a revolucionária tecnologia de edição genética CRISPR para atingir uma mutação genética específica que é responsável pela doença falciforme. Este tratamento inovador capacita o corpo do paciente a produzir hemoglobina fetal, contornando a causa raiz da doença e aliviando os seus sintomas debilitantes. Já a Lyfgenia, desenvolvida pela Bluebird Bio, usa uma abordagem diferente. Ela emprega um vetor lentiviral para entregar um gene que instrui o corpo a produzir um tipo de hemoglobina que funciona como a hemoglobina adulta normal, evitando a formação de células em formato de foice. Tanto o Casgevy quanto a Lyfgenia são administrados por meio de uma única infusão, oferecendo uma opção de tratamento único que pode mudar a vida dos pacientes com anemia falciforme. Os primeiros ensaios clínicos com humanos mostraram resultados promissores. Os pacientes experimentaram reduções significativas nos episódios de dor e melhora na qualidade de vida. Tanto os pedidos Casgevy quanto o Lyfgenia receberam designações de revisão prioritária, medicamento órfão, fast track e terapia avançada de medicina regenerativa. Embora estas terapias apresentem certos riscos e exijam monitoramento a longo prazo, representam um grande avanço na luta contra as doenças. A FDA afirma que a sua decisão é uma prova da dedicação de cientistas e pesquisadores que têm procurado incansavelmente as melhores opções de tratamento para esta população mal servida. Ainda não existe nenhum computador tão poderoso e complexo quanto o cérebro humano. A massa biológica abrigada em nossos crânios pode processar informações em quantidades e velocidades que a tecnologia da computação atual mal consegue alcançar. A chave para o sucesso do cérebro é a eficiência do neurônio em servir tanto como processador quanto como dispositivo de memória. Em contraste com isso, vemos as unidades fisicamente separadas na maioria dos dispositivos de computação modernos. O cérebro humano é incrível. Ele contém cerca de 86 bilhões de neurônios, isso em média, e até 1 quatrilhão de sinapses. Cada neurônio está conectado a até 10 mil outros, disparando e comunicando-se constantemente entre si. Já houve muitas tentativas de tornar a computação mais parecida com o cérebro biológico, mas um novo esforço leva tudo isso um passo adiante, integrando o tecido cerebral humano real com a eletrônica. A tecnologia chama-se Brain-OR e funciona. Uma equipe liderada pelo engenheiro Feng Gu da Indiana University Bloomington alimentou a sua criação com tarefas como reconhecimento de fala e previsão de equações não lineares.
Cientistas e pesquisadores têm trabalhado na criação de softwares que imitem o funcionamento do cérebro humano. Este campo de estudo é conhecido como computação neuromórfica, e um desses estudos levou a essa nova tecnologia que usa uma pequena estrutura semelhante a um cérebro chamada de organoide cerebral, que nada mais é do que um mini cérebro cultivado a partir de células-tronco humanas. Esses organoides não são cérebros reais, porque não pensam, não sentem e nem têm consciência. Para fazê-lo funcionar, peças normais de computador são usadas para a entrada e saída, mas eles tiveram que treinar essas peças para funcionarem com o organoide. A parte da saída lê as informações do organoide e toma as decisões ou previsões com base na entrada recebida. Isso permite que o organoide aprenda e lembre-se de coisas de forma independente, sem instruções explícitas. A equipe o testou ensinando a ele a reconhecer a fala e a prever resultados de certas equações, e isso se mostra promissor para melhorar a inteligência artificial. Para demonstrar o sistema, os pesquisadores deram ao Brainware 240 clipes de áudio de 8 humanos falantes do sexo masculino fazendo sons de vogais japonesas e pediram que o organoide identificasse a voz de um indivíduo específico. Eles começaram com uma versão bem ingênua do organoide. Após o treinamento de apenas 2 dias, o Brainware conseguiu identificar o orador com 78% de precisão. Eles também pediram ao Brainware que previsse um mapa de Enon, um sistema dinâmico que apresenta comportamento caótico. Eles o deixaram sem supervisão para aprender por 4 dias, cada dia representando uma época de treinamento, e descobriram que ele era capaz de prever o mapa com melhor precisão do que uma rede neural artificial sem uma unidade de memória de longo e curto prazo. O Brainware era um pouco menos preciso do que as redes neurais artificiais com uma unidade de memória de longo e curto prazo, mas cada uma dessas redes passou por 50 épocas de treinamento. O Brainware alcançou quase os mesmos resultados em menos de 10% do tempo de treinamento. Ele foi um pouco menos preciso do que um computador de hardware puro rodando com inteligência artificial, mas a pesquisa demonstra um primeiro passo importante em um novo tipo de arquitetura de computador. Para mais detalhes, use os links na descrição. Para a surpresa dos amantes da tecnologia, a Tesla reformulou completamente o seu robô humanoide. O Optimus Gen 2 é 10 kg mais leve, 30% mais rápido, muito mais suave e muito mais capaz, e parece ainda muito mais humano na forma como se move. Também tem novas mãos e novos pés, e um pouco do estilo de Elon Musk. Isso fica nítido ao ver como a equipe de robótica da Tesla está se movendo com o típico senso de urgência maníaca do seu CEO. Já se passaram um pouco mais de 2 anos desde que Musk anunciou pela primeira vez que a sua empresa estava entrando no setor de robôs humanoides. E em contraste com outras empresas de robótica, as quais estão trabalhando há décadas, o que a Tesla tem feito dando vida a protótipos funcionais em tão pouco tempo é realmente impressionante. Em março deste ano, a empresa apresentou o novo robô Optimus que já estava mostrando algumas capacidades bem interessantes. E agora, poucos meses depois, o Optimus Gen 2, totalmente diferente no design, chegou sem fazer alarde. O bot Gen 2 possui 2 graus de liberdade em seu pescoço, eletrônica e fiação integradas e um formato de pé mais humano, com seções articuladas dos dedos dos pés e sensores de força e torque. Ele também ganhou mãos totalmente novas, com 11 graus de liberdade de movimento, atuadores mais rápidos e sensores táteis em todos os dedos para permitir uma manipulação mais hábil dos objetos. O robô parece muito mais natural como um humanoide é esperado, e ele se move muito mais suavemente, se equilibra melhor e anda um pouco menos como se estivesse sujando as calças, embora ainda gere algumas piadas esse tipo de andar. Com a nova, entre aspas, carcaça branca, é mais puxado para o Model S do que o visual do Cybertruck metálico do antigo Optimus. E como mostra o vídeo, ele também ganhou a habilidade de dançar, e parece que é tão bom quanto o próprio Elon Musk. Sem brincadeiras, é um novo robô bem impressionante, e o ritmo de desenvolvimento de hardware tem sido absolutamente agressivo, mesmo que a Tesla ainda parece estar bastante atrás da Boston Dynamics, que trabalha no seu famoso robô Atlas. Porém, o robô capaz de dar cambalhotas não foi concebido para ser fabricado em massa, uma área em que Musk e a Tesla provaram ser tão inovadores como o fizeram com os seus outros produtos. Na verdade, o Atlas é apenas uma plataforma de estudo, enquanto Tesla, Figure, Agility Robotics, Courier Intelligence, Sanctuary AI, Apptronik e muitas outras empresas estão explicitamente preparando
os robôs humanoides para atingirem a força de trabalho em massa. Por mais impressionante que pareça o novo hardware da Tesla, esse hardware provavelmente é o obstáculo menos importante aqui. O que todos os fabricantes de humanoides precisam fazer é demonstrar os seus robôs fazendo um trabalho real, no mundo real, de uma forma repetível, fiável e flexível. E quando começarem a realmente intervir, isso vai mudar completamente o mundo como o conhecemos. O ritmo do progresso das empresas de tecnologia em 2023 tem sido absolutamente impressionante. Amigos, isso só vai acelerar a partir daqui. Grandes inovações estão vindo de todas as direções. Então, aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder nada do que virá pela frente. Embora ainda restem muitas dúvidas sobre as capacidades do robô no mundo real e como a empresa está planejando integrar a tecnologia de inteligência artificial como prometido nesses robôs, é uma atualização notável em relação ao que a empresa exibiu anteriormente. A pergunta a ser respondida é: quando esses robôs estarão prontos para tomar o lugar dos humanos em diversos trabalhos? E aí, gostou da nossa retrospectiva 2023? Deixa aqui nos comentários quais as tecnologias mais chamaram a sua atenção. Que 2024 seja de muitas inovações tecnológicas. Obrigado por nos acompanhar este ano e até o próximo!